A sua organização é inclusiva? Eu aposto que não. 14 anos atrás, quando eu lecionava para engenharia, administração e gestão de RH, nós fizemos um mapeamento de quais eram os principais gargalos sobre diversidade e inclusão nas organizações. Naquela época, nós conseguimos detectar 4: falta de acessibilidade, desigualdade salarial, preconceitos velados e resistência da cultura para proceder à inclusão. Enquanto eu estava preparando essa palestra para vocês, eu fui pesquisar novamente e, para minha surpresa, apesar de terem se passado tantos anos e nós temos a impressão de que mudou a realidade sobre diversidade e inclusão, os 4 fatores que eu mencionei 14 anos atrás continuam sendo os principais gargalos para empresas realizar uma verdadeira inclusão. Só que agora tem um agravante. Os dados estatísticos que estão publicados, inclusive, pelo Ministério do Trabalho, em portais como gov.br, e que foram coletados em IBGE, DIEESE e outros institutos que fazem pesquisa sobre esse assunto, mostram que, apesar de mais de 70% das empresas considerarem o tema da diversidade, equidade e inclusão muito relevante, somente 50% delas começaram a fazer alguma coisa a respeito de diversidade e inclusão. 24% das empresas não possuem qualquer política formal sobre diversidade e inclusão. 45% das empresas ainda estão se omitindo na discussão desse assunto. A maioria das pessoas incluídas continua subqualificada em cargos elementares, elas não possuem progressão de carreira, elas não exercem cargos de liderança. Se nós formos falar de pessoas trans, o quadro é muitíssimo mais grave, porque elas só estão presentes em 0,38% dos cargos, dos postos de trabalho. Isso é uma exclusão estrutural. A empregabilidade de pessoas trans é simplesmente não reconhecida nas estatísticas. Esse quadro todo só mostra para a gente que muitas iniciativas estão sendo realizadas para cumprir métricas, para contratar pessoas dentro de cotas, etc. Mas parece que elas estão muito mais preocupadas em zelar pela reputação da organização do que realmente em incluir. Vou te contar 3 situações que mostram como é que essa exclusão ela é subliminar. E ela está presente em todas as nossas ações, só que a gente não vê. O meu avô materno, ele era PCD, teve uma poliomielite com 3 anos de idade. Como eu cresci convivendo com a deficiência do meu avô, eu acreditava que eu era uma pessoa bem resolvida nesse campo, e que eu não tinha preconceito e conseguia entender o mundo da pessoa com deficiência. Em 1987 eu sofri um atropelamento e eu fraturei o fêmur esquerdo. Por conta da recuperação, eu adquiri uma pequena deficiência nesta perna, um encurtamento, e precisei durante 1 ano me deslocar para qualquer lugar com 2 muletas. Foi só naquela situação que eu entendi o que é a dor de uma pessoa com deficiência que precisa pegar um ônibus e o ônibus não espera, arranca enquanto ela está tentando se acomodar, ou quando ela tem que se deslocar para a sala da universidade. E naquela época, a minha universidade foi construída na encosta de um morro, eu tinha que atravessar todo o campus até chegar lá, e depois, quando chegava no último prédio, ainda subi 4 andares de escada. Anos 80, outro mundo? Só que não. Aí passam-se muitos anos, nos anos 2000 e pouco, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de campo de mestrado, eu acompanhei bem de perto 2 mulheres trans em seu processo de redesignação. Elas eram militares. Toda forma de assédio moral que você possa imaginar, elas sofreram dentro das instituições, porque as organizações tinham intenção de expulsá-las das corporações, eram de forças diferentes, com um diagnóstico de problemas mentais. Agora você pensa, Setembro Amarelo, a NR1 fazendo pressão sobre fatores de risco no trabalho, o que essas mulheres passaram para receberem seus direitos por causa de sua transição de identidade de gênero. O pesadelo delas acontecia até na hora de usar o banheiro. Nos anos 90, quando eu me casei,
Logo depois eu me tornei mãe. E tive 2 meninos. 5 anos, 6 anos depois, começaram a vir os diagnósticos. Entre marido e filhos havia esquizofrenia, transtorno bipolar de personalidade, personalidade borderline e uma divergência de gênero muito atípica que só 20 anos depois nós fomos saber qual era o nome. Mas sabe o que acontece? As situações estão acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente nem percebe. Esses dias mesmo passei por uma situação na academia muito constrangedora. Eu entrei para fazer os exercícios e lembrei que eu tinha esquecido minha garrafa d'água. Saí e entrei de novo. Mas eu entrei meio que junto com a recepcionista. A recepcionista teve uma reação muito desproporcional, insistente, intensa, aguda, e aquilo começou a me deixar desconfortável. Eu tentava explicar para ela o que aconteceu e ela não entendia, a situação foi ficando tensa e a forma como ela insistia no ponto, de repente me acendeu uma luzinha e foi como um raio tivesse caído na minha cabeça. Falando assim: ei, cabeção, acorda! Ela é neurodivergente. Ou seja, eu já convivia com essa recepcionista há 1 ano e meio. Passava por ela quase que todos os dias e eu não tinha percebido que ela era autista. E mais, eu estava achando que ela era exagerada. Só que, na verdade, era eu que estava criando expectativas de um comportamento típico de uma pessoa divergente. Percebe como a sutileza do comportamento excludente acontece o tempo inteiro conosco? Essas histórias reais que eu trouxe foram para mostrar uma coisa. Mesmo quando a gente não quer lidar com a diversidade vem lidar com a gente. Você vê? Eu que já estudo o tema há tanto tempo, volta e meia sou atravessada por situações que fazem com que eu seja analisada pelo constrangimento da situação. Então fique atento quando o universo mandar pessoas divergentes para perto de você. Alguma coisa está querendo ser ensinada para você, sobre você. Agora imagine aquelas que nem se dedicam para estudar o tema. 2 cientistas me ajudam a olhar para a questão da diversidade, equidade e inclusão com essa lente um pouco mais refinada. O primeiro deles é Alfred North Whitehead, foi um matemático, filósofo britânico, ele fez carreira em Cambridge, Londres e Harvard. Ele é o criador da filosofia do organismo, que mais tarde ficou conhecida como pensamento processual. E o pensamento processual se tornou objeto dos meus estudos nos últimos 15 anos, inclusive na minha tese doutoral, que foi 2 vezes premiada com menção honrosa. O pensamento do Whitehead é um pouco difícil da gente explicar com poucas palavras, porque ele cria muitos neologismos para explicar os conceitos que ele desenvolve. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática. Para o Whitehead, a realidade não é bifurcada entre mundo material e mundo imaterial. A realidade é integrada por atores que são humanos e não humanos. Esses atores ele chama de entidades atuantes. E essas entidades atuantes, elas se copertencem. Elas são totalmente distintas umas das outras. Mas essa diferença que existe entre elas, ela é necessária à realidade. Então o Whitehead ele nunca trabalha com as divergências como se fossem antagonismos ou oposições. Ele chama essas divergências de contrastes. A interação entre essas entidades atuantes, ela é nexialista e funciona como se fosse uma grande rede neuronal cheia de sinapses. E esses relacionamentos são caracterizados pela extensão deles, pela sobreposição deles, pela mutualidade e pela interdependência. A forma como essas relações acontecem é chamada de ética processo relacional. E ela está inclusive na base da teoria de sistemas, aplicada à área de tecnologia, da informação. E a nossa querida internet, da qual todos nós somos reféns, é a maior prova de que a teoria do Whitehead estava certa. A segunda cientista é a doutora Kimberly Crenshaw, uma jurista norte-americana negra, que sem saber que estava sendo processual, em 1989 ela criou um conceito importante chamado interseccionalidade. É a mesma lógica de sobreposição, mutualidade, interdependência e extensão que o Whitehead usa para falar da ética processo relacional. Só que a Crenshaw usou essa lógica para falar de relações de opressão. A gente precisa considerar o fator de geografia, o fator de gênero, o fator de classe social, para entender o que racismo significa.
E como é que os pensamentos do Whitehead e da Crenshaw me ajudam? Eles nos fazem entender que nós precisamos considerar as pessoas divergentes como extensões das pessoas típicas e sem deficiência. Porque as vivências das pessoas divergentes e típicas estão sobrepostas. E elas são estendidas umas sobre as outras. A presença das pessoas divergentes nas organizações, por exemplo, ensina as organizações a enxergarem seus pontos cegos de insensibilidades quanto à diversidade, equidade e inclusão. E na lógica da Crenshaw, a gente jamais pode considerar as pessoas divergentes somente pelo prisma de gênero, da neurodivergência ou da deficiência física. Essas pessoas, elas possuem fatores emocionais, mentais e sociais que estão totalmente imbricados na condição que elas possuem. Então, é preciso olhar para o fator da divergência com a lente da interseccionalidade. Na lógica do Whitehead, por exemplo, uma organização que só tem pessoas sem deficiência, cisgênero ou neurotípicas é uma organização incompleta. Ela não é apenas socialmente irresponsável, ela é uma organização que ela não se entende enquanto todo. Ela fica, inclusive, incapaz de sonhar. Ela é desesperançada, ela é distópica, ela é oprimida, ela não tem sonhos, porque não tem o que conquistar no seu processo de humanização. As pessoas divergentes, elas são nossos contrastes. Elas não são os outros a quem a gente deva incluir porque a sociedade está fazendo pressão. Elas são parte de nós, elas são extensões de nós, elas são um lado nosso vulnerável. Eu tive um mentor durante o meu segundo mestrado que ele teve um tumor na hipófise e na cirurgia extraíram também boa parte do nervo óptico dele. Então ele ficou deficiente visual, não enxergava de um olho e do outro olho ele contemplava somente com um fiozinho de nitidez que correspondia a 1/8 da visão desse olho que ainda tinha condição de enxergar. Uma vez nós fizemos uma viagem acadêmica e na sala de espera ele falou comigo: Lília, embarca comigo como minha acompanhante. E aí eu falei assim, mas professor, eu não sou pessoa com deficiência. Na verdade eu até sou. Aí eu comecei a abrir meu coração para ele sobre a minha dificuldade de considerar aquilo que eu adquiri em 1987 como uma deficiência física. Ele falou uma coisa para mim que até hoje lateja aqui no meu ouvido, né? Ele falou assim, Lília, essa doença que eu tive me ensinou uma coisa muito importante. O pior excluído é aquele que não quer se incluir. Bom, obviamente eu entrei no avião no embarque prioritário junto com ele, mas passaram-se 20 anos e eu ainda escuto ele me dizendo isso, quantas vezes eu me recuso a me incluir. E por que eu me recuso? Porque eu não quero assumir publicamente que eu tenho uma deficiência. Por N fatores, que aí daria uma outra palestra. Quando a organização ela se recusa a olhar com a devida atenção para as pessoas divergentes dentro dela, ela está se recusando a perceber quão deficiente ela é. As pessoas divergentes, elas são nossos contrastes. E olhar para a deficiência, para a divergência delas, é olhar para as nossas próprias divergências. A cultura organizacional ela precisa ser transformada a respeito da inclusão. E uma das coisas que eu sugiro é a gente realizar mais exercícios de empatia. Vou fazer um exercício aqui com você, então me acompanha. Feche os seus olhos. Imagine que você está no seu primeiro dia de trabalho, a empresa fica num prédio, não é muito moderno, e o elevador é daqueles bem antigos. Enquanto você espera o elevador, chega uma pessoa cadeirante. O elevador chegou, vocês dois têm que embarcar. Você entra e aí descobre que o elevador não acomoda a pessoa com a cadeira. Você fica indignado, sangue ferve, mas você sai, pega a pessoa com deficiência e coloca em pé, escorado na parede do elevador, sai do elevador, dobra a cadeira, bota a cadeira dentro do elevador, vocês sobem, chega no andar da pessoa, você sai com a cadeira, abre a cadeira, pega a pessoa com deficiência, coloca na cadeira de novo e continua seguindo para o seu andar. Bufando. Você tem um dia tão atarefado nesse primeiro momento de contratação que você não teve tempo de ir ao banheiro. Chega a hora do almoço, você está apertadíssimo. E você fala assim, eu tenho que ir ao banheiro, tenho que ir ao banheiro. Procura banheiro no seu andar e descobre que só tem banheiro para o sexo oposto. Você desce as escadas um lance para procurar banheiro no andar de baixo. E descobre que no andar de baixo também só tem banheiros para o sexo oposto.
Aí você fala, não é possível, deve ser no andar de cima. Você sobe para o andar acima do andar da sua empresa e descobre que só tem banheiros para as pessoas do sexo oposto. Você está desesperado, você não aguenta mais, fala assim, danou, vou entrar no primeiro que der. Você entrou. Quando você entrou, as pessoas gritaram lá dentro, sai daqui, banheiro errado. Você saiu, só que agora as calças já molharam. Pode abrir seus olhos agora. Essa situação, que parece uma anedota, ela é muito mais rotineira do que a gente imagina. Até porque banheiros inclusivos é um dos temas mais críticos nas discussões sobre equidade de gênero nas organizações. Sabia disso? Então nós precisamos transformar a cultura organizacional para exercer a inclusão com sensibilidade, com respeito. Porque a verdadeira inclusão ela começa no coração. Um coração que se tornou sensível, se tornou atento, e que percebe que a vulnerabilidade das pessoas divergentes é a sua própria vulnerabilidade. E que a vulnerabilidade das pessoas divergentes reflete a vulnerabilidade da organização. A divergência pode acontecer com qualquer um de nós. Basta um médico te dar um diagnóstico que você não estava esperando, ou basta você sofrer um acidente. Eu me tornei deficiente no estalar de dedos. Meus familiares também foram diagnosticados com neurodivergências no estalar de dedos. A coisa se arrastava, mas o diagnóstico foi dado no momento. Pode acontecer com qualquer um de nós, todos os dias. A educação corporativa sobre diversidade e inclusão precisa considerar as pessoas divergentes como capital intelectual da organização e não como alguém que pode ser dispensado. Porque as pessoas divergentes continuam em cargos de subqualificação, elas não são colocadas em posições de liderança. Elas não têm progressão de carreira dentro da organização e, por conta disso mesmo, elas continuam num quadro de desigualdade salarial. A educação corporativa para a inclusão inclui exercícios de trocas de papéis, para que as pessoas típicas consigam entender o mundo das pessoas atípicas. Porque elas só vão conseguir entender o que seja isso, quando elas experimentarem na própria pele. Vamos percorrer esse caminho juntos?